Olá, meu nome é Brendo, eu sou aluno de Artes Visuais da Universidade de Brasília e o nome da minha pesquisa é Arte Colaborativa, Experiências e Narrativa Verbo-Visuais em HQs. O nome do meu orientador é Luiz Carlos. Bom, o intuito da pesquisa é investigar o processo de criação dessas histórias em quadrinhos a partir da colaboração entre os sujeitos envolvidos no processo e a relação verbo-visual. Para isso, eu escolhi duas obras. A primeira é Vida Deriva, de Yoshihiro Tatsumi, publicada originalmente em 2008, e na obra nós acompanhamos a vida de Tatsumi e seu início como mangaka. Tatsumi foi um dos criadores do movimento Gekiga, um movimento que nasceu no Japão, na cidade de Osaka, em 54 e foi cunhado de fato em 56 na revista Kage. Na obra do Tatsumi a gente tem uma colaboração que não é direta, né? Uma colaboração indireta, pois por se tratar de uma obra que é autobiográfica, mas que por vezes passa por uma fabulação e por uma autoficção, ela tem como os colaboradores, até mesmo dessas revistas do período do pós-guerra, eram colaboradores que publicavam suas histórias curtas nessas revistas, assim como também os editores e o capista, e também a própria história de vida de Tatsumi, né? Que para isso a gente tem que levar em consideração toda a sua experiência de vida ao longo desses anos. A segunda obra que eu trouxe para análise foi Do Inferno. Em Do Inferno, a obra do Alan Moore, em colaboração com Ed Campbell. E na obra, Alan Moore e Ed Campbell remontam as possibilidades acerca da identidade de Jack Stripador. Uma narrativa em que os autores trabalham numa colaboração direta, pois aqui nós temos um desenhista, né, e um roteirista, já nos moldes americanos. Por mais que nessa época o Alan Moore já não estivesse mais trabalhando para as grandes editoras norte-americanas. Ele é um roteirista, né? O Alan Moore. E o Ed Campbell, ele entrou como desenhista nessa colaboração com o Alan Moore. E Do Inferno é uma HQ muito primorosa, porque ele conta com extensas pesquisas bibliográficas feitas pelo Alan Moore e também geográficas, que foram acompanhadas pelo Ed Campbell. E é possível observar a sincronia entre os dois para fazer esse projeto, né? O Campbell procura acertar na escolha do traço e até mesmo na grafia usada nos balões de fala, enquanto o Moore se atenta aos mínimos detalhes para criar uma narrativa coerente e cheia de verossimilhança. Bom, aqui a gente vai para a colaboração verbo-visual. Nas histórias em quadrinhos, os quadros são dependentes uns dos outros para criar sequência e simultaneidade. Ou seja, há uma colaboração aí. As palavras nos balões também fazem parte da enunciação. E os elementos gráficos também são uma enunciação, o que seria o que o Philippe Marion, na década de 70, chama de grafiação. Sendo assim, é impossível analisar uma obra separando esses elementos. Ou seja, a grafiação ela vem para dar conta dos elementos gráficos, já que a enunciação ela dá conta do que é escrito, né, da palavra. Então, juntando os dois, nós temos essa mostração, que é o que de fato acontece no quadrinho. E o que também acontece no quadrinho, o que torna ele uma mídia extremamente colaborativa, é que depois dessas duas coisas juntas, essa enunciação junto dessa grafiação, nós temos essa mostração, e essa mostração ela está por conta do leitor. O leitor ele se torna ativo neste momento. Então, o quadrinho ele é colaborativo desde os sujeitos envolvidos, assim como a gente viu no caso de Vida Deriva, que é uma colaboração que não é direta, mas trata da história do Tatsumi, e para isso várias pessoas que passaram durante sua vida, assim como os colaboradores das revistas em que ele esteve, eles foram necessários para que as revistas existissem e para que o Gekiga criasse força, por mais que tenha sido um movimento efêmero. E no caso do Inferno, a gente tem uma colaboração direta com o Alan Moore e o Ed Campbell. Porém, essas duas obras têm em comum isso, elas têm a enunciação e a grafiação, e as duas nos permitem ter essa mostração no final. E nos permitem também, ao adquirir, né, o artefato, ao ler a obra, permite que essa ocularização aconteça para a gente, né, para nós leitores. E bom, a minha pesquisa é isso.